Bom dia, caros ouvintes da Jeremoabo FM 106,9. Um abraço especial para os que fazem essa emissora. Hoje eu trago um podcast diferente, a pedido de Luiz Carlos Oliver, meu querido amigo. E ele faz algumas indagações sobre o que pode acontecer ou não amanhã nas eleições. Então é o seguinte, a primeira coisa que ele pode... Quais são as principais regras que os eleitores devem seguir ao chegarem às urnas no dia das eleições? Bom, o que ele pode fazer? Ele pode manifestar o voto dele de forma silenciosa, pode levar um broche, pode levar o adesivo no peito, pode levar a camisa do candidato dele, um santinho, para inclusive saber o número do candidato, ou senão ele anota em alguma coisa. Ele pode sim levar esse tipo de material, mas ele não pode pedir voto na fila, certo? E aí ele pergunta também, é permitido fazer campanha eleitoral nas proximidades dos locais de votação? E quais são as restrições? De forma alguma se pode fazer campanha eleitoral no dia das eleições, porque isso pode configurar boca de urna, isso é proibido completamente. Inclusive você não pode aglomerar. Ele pergunta ainda se os eleitores podem levar acompanhantes ao votarem, se existem limitações quanto a isso. Bom, o eleitor não pode levar qualquer acompanhante até as urnas, ainda que ele seja cego. Por exemplo, lá nas urnas ela tem um sistema de braille, né, que é aquela linguagem digital dos cegos. Então ele não pode levar absolutamente ninguém. Ele pode levar até a chegada da sessão, mas ele não pode entrar com essa pessoa, é completamente vedado. Então vamos mais. O que os eleitores podem fazer se encontrarem problemas ou irregularidades durante a votação? Bom, qualquer irregularidade encontrada nesse sentido, o eleitor deve se dirigir ao mesário. O mesário é a autoridade máxima dentro da sessão eleitoral a que você vai votar. Então, qualquer coisa nesse sentido, o mesário é o responsável imediato para tentar resolver isso. Caso ele não consiga resolver, ele vai perceber se é um problema de polícia, se é um problema que o Ministério Público pode resolver, ou se é um problema que ele vai levar ao juiz, ou se ele próprio pode resolver, tá certo? Então isso é uma coisa que vai se resolver facilmente. Ele pergunta ainda, é permitido usar celulares ou outros dispositivos eletrônicos dentro da cabine de votação? Por quê? Não é permitido o uso de dispositivos como celulares, tablets ou coisas do gênero, justamente para preservar a integridade do voto, porque você pode, alguns candidatos, ouvir falar que pedem para que a pessoa fotografe o voto na hora que confirmar. Absolutamente proibido, inclusive desligado, certo? Então, como os fiscais de partido podem atuar nos locais de votação? Quais são suas funções e limitações? Bom, os fiscais de partido, eles devem atuar de forma a observar se há propaganda de boca de urna, se o eleitor não entra com dispositivos que falamos anteriormente, e também se há pessoas aglomerando nas redondezas. Ele vai até a porta, ele pode fiscalizar desde da sessão até a entrada do colégio eleitoral. Então, ele não deve permitir que essas coisas ocorram. Qualquer coisa dessa natureza, ele informa ao mesário, certo? Então, se é permitido realizar pesquisas de opinião ou entrevista com eleitores nas proximidades das urnas no dia da eleição. A pesquisa de opinião tipo boca de urna, ela é prevista na legislação, mas ela tem que ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral, não é registrada na zona, e pode ser impugnada, mas a impugnação é feita sim na zona eleitoral, e ela pode ser impugnada caso não tenha sido observada a metodologia, coisas dessa natureza, né? Então ela pode sim ser impugnada anteriormente e depois até mesmo da sua divulgação. Depois da divulgação provavelmente é inócua, né? Porque já passaram as eleições, então é isso aí. Então ele pergunta ainda, quais são as consequências para quem tenta
influenciar o voto de outra pessoa no local de votação. Isso sim configura-se crime de boca de urna e se encontra aí no artigo 40, parágrafo 5º do Código Eleitoral, prevê multa ou pena de até 1 ano e multa também. Então, ninguém deve praticar a boca de urna, porque é crime e você pode responder por isso. E ele pergunta ainda: o que deve ser feito se o eleitor não encontrar seu nome na lista de votação ou se tiver algum problema com seu título eleitoral? Bom, nesse caso, você deve se reportar, obviamente, ao mesário, né? Isso é praticamente impossível ocorrer, porque essas revisões são feitas praticamente toda hora. Se isso acontecer, o que eu acho improvável, você terá talvez que ter até a intervenção do juiz eleitoral da zona, mas como disse, acho praticamente impossível. Talvez ele possa fazer uma espécie de voto em separado, coisa do tipo aí, mas eu tenho absoluta certeza, Luiz, que isso aí não vai acontecer. Então, o que acontece? A última pergunta dele: o que acontece com quem compra e vende votos? Então, essa pessoa incorre no artigo 299 do Código Eleitoral, que prevê pena de até 4 anos de reclusão e multa. Portanto, é muito importante a preservação do seu voto intacto, sem que ninguém tente influenciá-lo de forma a colocar situações de dinheiro ou de objetos ou de promessas, seja lá o que for. Para nós, uma eleição justa e limpa e para todos tem que ser a coisa mais sagrada que existe na democracia. Desejo a todos vocês amanhã boa votação. Espero que tenham bastante sucesso nas suas escolhas.